Esses dias uns dias aí pra trás, eu tava pensando sobre enciclopédias, Wikipédia e sobre meio que o que você faz com a sua vida, sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito de olhar as enciclopédias que a minha avó tinha na casa dela. E eu lembro que eu gostava de ver tudo aquilo que aquelas pessoas que estavam lá é, faziam. Tipo, ai, fulano de tal, ele foi um arquiteto, foi um matemático, foi um filósofo. E quando você pesquisava, tipo, o nome de uma pessoa na Wikipédia, era a mesma coisa, né? Porque a Wikipédia é uma enciclopédia online. Só que aí você ia pesquisar e aí aparecia fulano de tal, foi um músico, foi um artista, foi isso, foi aquilo. E tipo, algumas delas, né, a maioria que eu gostava de ver já tinha morrido. Por exemplo, Bartolomeu de Gusmão, eu lembro desse nome porque eu batizei o nome do meu cachorro de Bartolomeu de Gusmão. Depois eu posso mostrar ele aqui. Não é meu cachorro de verdade, não, mas estatueta de cachorro que eu ganhei de presente. Mas eu gostava muito, mas muito mesmo de ver essas coisas, o que essas pessoas faziam. E eu ficava tipo, meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual elas. Eu quero que a minha Wikipédia esteja cheia. Se eu for uma pessoa famosa, se meu nome chegar a ser conhecido na Wikipédia, eu quero que seja, tipo, nossa, a Ellen foi. Aí vinha, né? Aí que vinha. E hoje eu sou o tipo de pessoa que eu tento fazer. Não vou falar de tudo um pouco, porque tudo ainda é um exagero, mas eu tento fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, eu gosto muito de escrever e agora eu tô, né, com essa experiência de gravar vídeos. E eu escrevo poemas, eu escrevo histórias desde que eu era criança. Então, tipo assim, aí eu já começava a pensar, nossa, a Ellen vai ser conhecida como escritora, a Ellen vai ser conhecida como pintora, a Ellen vai ser conhecida como musicista e, sabe? E nesse tempo que eu tava pensando sobre essa meio que fascinação que eu tinha quando eu era criança, eu comecei a pensar sobre Paulo. Sim, o Paulo da Bíblia, Paulo de Tarso. Eu comecei a pensar que até na Bíblia você vê que tinha essas características que eu citei das enciclopédias, você consegue ver que tem um jeito, que tem sabe, uma característica ali, que Paulo, ele introduz as cartas, tipo, saudando a igreja, falando, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, vai falando, pregador, eu prego aos gentios, sou, sabe? Eu achei muito interessante, porque eu comecei a pensar, cara, eu quero agora que o meu nome esteja associado com Cristo, sabe? Eu quero também ser lembrada, tipo, Ellen. Ellen é uma seguidora de Cristo e isso, isso, isso. Eu ainda gosto de fazer muita coisa, só que quando eu era criança eu tinha aquele jeito inocente de, tipo, querer ser lembrada, sabe? Pelas minhas próprias coisas, pelas minhas próprias conquistas, só que quanto mais eu ia amadurecendo na vida, eu percebi que tinha uma qualidade que eu queria carregar pro resto da minha vida, que eu quero ser lembrada por ela, que é que eu sou uma seguidora de Cristo. Eu não quero ter vergonha de falar isso, sabe? Eu sigo Cristo, eu acredito em Cristo Jesus. Tipo, ver como que isso afeta tanta coisa na minha vida, porque quando eu era criança, eu amava contar histórias, eu amava escrever poemas, eu amava, tipo, criar paródias de música. Só que não era uma coisa. Tipo, eu fazia do meu próprio jeito, entende? Não tinha um propósito, assim. Eu fazia porque eu gostava, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Tipo, eu amava juntar as minhas primas e contar histórias, ou tipo os meus irmãos e contar histórias. Eu, sei lá, às vezes eu tinha um personagem que eu usava para qualquer tipo de gênero de história que eu fazia. E entende, era uma coisa infantil, era uma coisa, sabe, pura, só que agora, depois que eu cresci, depois que eu amadureci, as minhas histórias, as histórias que eu conto, as músicas que eu componho, ou até mesmo, sei lá, algum desenho que eu faço, por mais que, tipo,
nem todo desenho que eu vá fazer vai, sei lá, ser totalmente cristocêntrico, mas eu sei que carrega a essência de Cristo, sabe? Eu não preciso, sei lá, desenhar anjos ou desenhar a face de Deus, a face de Cristo, né? Ou, tipo, sei lá, desenhar uma cruz pra dizer que o meu desenho, ele é cristão, entende? O que eu quero dizer é que tudo que eu faço agora carrega a essência de Cristo. Eu não consigo fazer mais nada fora desse propósito. E não é que eu esteja presa a esse propósito, mas é porque agora eu sei que a minha arte, ela serve para alguma coisa. Eu não reparem os barulhos, tá, gente? Como eu falei, uma casa com pessoas. Mas a minha arte, ela serve para um propósito. Os vídeos que eu gravo, eles servem para um propósito. E eu acho isso muito interessante porque enquanto eu pensava sobre as enciclopédias, sobre as características que as pessoas levariam, eu pensei, eu quero ser lembrada, como eu já falei, como uma pessoa, uma seguidora de Cristo. Qualquer coisa que esteja associada ao meu nome, tipo, a Ellen é escritora, a Ellen é uma artista. Eu quero que carregue a essência de Cristo. Eu quero que quando as pessoas leiam alguma coisa que eu escrevi, mesmo que eu não fale explicitamente o nome de Deus, que a pessoa ela possa, sabe sentir, realmente sentir a essência de Cristo exalando. E eu acho muito interessante porque isso me faz lembrar, curiosamente, me faz lembrar do, do livro de Esther, que sabe aquelas perguntas e respostas da Bíblia? Sempre tinha aquela pergunta, qual o livro da Bíblia que não fala o nome de Deus? Aí tá lá, Cântico dos Cânticos e Esther. E quando você abre pra ler Esther, é uma história que, tipo, quando você lê, você entende que tá num contexto, em determinado contexto, você sabe por que aquela história tá acontecendo, né? Se você já é familiarizado com a Bíblia, se você já é familiarizado, né, com as histórias da Bíblia. Só que em nenhum momento foi preciso dizer Deus. Eu não tô dizendo que, sabe, não tô dizendo pra você não falar o nome de Deus, mas eu tô dizendo que nem tudo que é cristão vai ter lá totalmente explícito o nome de Jesus ou tipo assim uma cruz para representar o símbolo do peixe, entende? E eu acho isso fascinante porque, sabe, é isso. Eu quero ser o tipo de pessoa que não precisa, como que eu falo? Sabe, que não precisa andar com, tipo, uma palavra Cristo escrita em mim, ou, tipo, Deus, assim, ai, vou vestir uma blusa que tá escrito Deus, e aí sim as pessoas vão saber que eu sou cristã. Não, eu quero exalar o caráter de Cristo, eu quero ser como Cristo, sabe? E para isso eu não preciso ficar gritando para os quatro mundos que eu conheço Deus e que eu sou cristã. Eu acho que atitudes, elas falam mais do que palavras, sabe? Na minha opinião. E, e isso me lembra um versículo na Bíblia que diz que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos pelo amor uns pelos outros. E isso me deixa pensativa, porque Jesus, ele não fala que os discípulos seriam reconhecidos por andarem com uma blusa escrita "Eu sou seguidor de Cristo", mas pelas atitudes, pelas ações. E isso muda tudo, sabe? Quando eu morrer, eu quero ser lembrada como alguém, como uma verdadeira cristã, sabe? E eu não preciso de fama ao redor do meu nome. Não preciso ser lembrada como uma pessoa que, nossa, fez grandes coisas, sabe? Se pelo fato de eu ser uma seguidora de Cristo e desse amor me influenciar a amar outras pessoas através do que eu faço, pra mim isso é suficiente, sabe? Eu não preciso, sei lá, ter um título nobre ou ser famosa. Não, eu só quero viver minha vida e saber que eu causei um impacto positivo, que eu ajudei o reino a avançar, sabe? Que eu ajudei o nome de Cristo a ser divulgado. No final da minha vida, eu quero poder
dizer ou pensar: combati o bom combate, acabei a carreira, agora tem uma coroa que tá esperando por mim, sabe? E tipo, eu não quero fazer nada pra sentir que eu mereço essa coroa. Ou tipo, sabe? Porque não faz sentido eu querer fazer algo pra sentir que eu recebo de Deus, entende? Porque a graça de Deus, ela é gratuita, ela é imerecida. Nada do que eu fizer vai me fazer merecer. Só que eu quero sentir que com a minha vida eu agradeci a Deus, entende? Pela própria vida que Ele me deu. E eu quero que essa gratidão ela esteja presente em tudo que eu faço. Esse amor esteja presente em tudo que eu faço. Mas é isso. Eu só queria compartilhar um pouco desses pensamentos com vocês. E eu sei que com certeza tem alguém aí que se identifica com isso, sabe? Acho que é a vida de todo cristão que realmente quer se comprometer a seguir a Cristo. Você não tá sozinho, sabe? Eu espero que Deus abençoe vocês através dessa reflexão. Eu espero que vocês, isso seja meio que um convite para vocês refletirem também com Cristo e espero que tenha feito sentido. É isso. Até o próximo vídeo, pessoal.